Ó o tropeiro! Ó o tropeiro! Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro! Ó o tropeiro! Tropeirão Cast, futebol mineiro, prosa e, claro, um bom prato de tropeiro, o melhor do futebol de Minas para você. Tropeirão Cast na área! Meu nome é Gilvan Marçal, sou jornalista e meu parceiro de prosa, resenha em vários tropeiros nessa longa jornada da vida. Ó, a citação, hein, Anderson? Opa, eu tô vendo, velho. Vou nessa... hein? Nessa longa jornada da vida, se você gosta de um sertanejo, você sabe de quem eu estou falando. Eu também esse é o sertanejo raiz de verdade. Isso não é raiz, não, isso aí é a semente ainda, isso não é raiz. Eu também jornalista Anderson Gonçalves. E já começamos bem, né? Começamos sorrindo, final do ano. Vou te aquela pergunta com duplo sentido. E comeu muito peru? Podemos dizer que sim, o Natal foi tranquilo, posso reclamar não. Ah, beleza. Não fazemos piadas de cunho homofóbico, só deixamos o amigo Anderson constrangido. Cara, o meu foi tranquilo, foi ótimo, foi beleza. E as chuvas aqui em BH passaram, o calor, o verão está chegando, meu amigo Anderson. E a coisa tá quente para tudo quanto é time em BH, não é verdade? Exatamente. Podemos dizer que o fim de ano, que é uma época mais tranquila, entre aspas, assim, que é fim de temporada, mas os bastidores estão agitados, tanto em Atlético e Cruzeiro. Um pouquinho menos na América, sim, mas também tem movimentação no Coelho, mas está bem recheado de informações para o nosso ouvinte do Tropeirão. Então vamos começar logo. Tá começando o episódio 19 do Tropeirão Cast. No episódio de hoje, vamos lá, vamos resumir. Vamos falar um pouco desse novo corpo diretivo. Um corpo diretivo assim meio para apagar os problemas, né? É o regra 2. Um novo corpo diretivo, regra 2 do Cruzeiro, que tem dono de supermercado, tem dono de locadora de carro, tem o dono de Betim, tem até CEO. Como é que é, Anderson? CEO, como é que é o negócio? Eu não entendo essas siglas. É CEO, CEO. É como se fosse o executivo-chefe de uma empresa, ele que realmente dá as direções do caminho. Agora o Cruzeiro anda. Nós vamos falar tudo isso um pouco e até a possível volta do fenomenal, do esplêndido, do gastador Alexandre Matos. Será que ele volta, Anderson? Tá quase certo, viu? De janeiro aí, voltando a temporada aí, já o torcida do Cruzeiro provavelmente vai ter um novo diretor de futebol aí. Nós vamos falar um pouquinho do mercado da bola com relação ao Cruzeiro. E o Cruzeiro tem mais notícia. Apresentaram a camisa nova, novo patrocinador Adidas. E aí vamos perguntar, já antes, dá um flerte. Gostou ou não gostou das 3 camisas, Anderson? Só da amarela do Fábio, o restante eu não gostei muito não, mas o cruzeirense ultimamente está mais ligado na grife do que no modelo. Mas nós vamos destrinchar por que a camisa do Cruzeiro é neste modelo. Ok, então tem muita coisa para falar. Para o Galo, a gente tem estádio novo. Já construíram já, Anderson? Agora tá liberado, a obra tá liberada. Agora finalmente vai sair do papel. Eita, Lelê. É a Arena Galo Doido MRV. Vou continuar falando que é a Arena Galo Doido MRV para ver se cola. Vou fazer igual a Arena do Corinthians. É a Arena do Timão, e aí o Names Right foi pro espaço. É a Arena Galo Doido MRV daqui para frente. Até mas do Galo não tem muito jeito, não, porque já está vendido o name rights, então vai ser... Eu não quero saber, nós vamos continuar falando no MRV, porque a gente gosta de name rights. É a Arena Galo Doido MRV. E a gente vai ter o que mais? Galo... Dudamel vem, Dudamel não vem. Dudamel vem, Dudamel não assinou. O Galo tem técnico ou não tem, Anderson? Tem técnico já. Já assinou? Já assinou? Segundo o presidente, já está tudo certinho. Ele só não anunciou ainda por questões confidenciais, contratuais, assim.
mas ele garante que já está fechado, que já está conversando com ele, inclusive, já para renovar o elenco e já começar os trabalhos. Mas, independentemente disso, continua atrasado o planejamento do Atlético. E a gente tem possível saída de Casares, mercado da bola, e temos uma matéria publicada, acho que foi hoje. Hoje que nós estamos falando, quinta-feira, dia 26/12. O nosso amigo Capello, lá do site Globoesporte.com, o cruzeirense conhece bem a história dele, foi ele que começou junto com a Gabriela Moreira as denúncias sobre as questões fiscais do time do Cruzeiro, fez uma matéria sobre o orçamento, as previsões do Galo. Boa matéria. Eu não sei se vai dar um tempo da gente flertar com ela aqui, mas eu acho que a gente é bom só aquela alfinetadinha para atiçar a curiosidade do atleticano e ir lá ler. Tem umas coisas interessantes, tem umas maluquices lá. Vamos ver se, com a Arena do Galo saindo e esses orçamentos um tanto estranhos para o próximo ano, se essa coisa do Atlético anda ou não anda. E o América, mercado. Diz que o América vai jogar só com jovens no Mineiro. É só jovem ou vai testar os jovens, Anderson? Não, na verdade vai mais testar os jovens, porque a base do time de 2020 ela já está aí, que jogou a Série B. Vai ter um enxerto ou outro ali. O time não está perdendo jogadores e vai ser mais um enxerto mesmo dos jovens assim nesse grupo até para, se precisar de algum momento se livrar dos jogadores mais caros, já ter os jovens junto com o restante do grupo. Além que a gente vai falar também, tem uma contratação do América também. Mercado América. Então, bora, porque só essa introdução deu quase 6 minutos. Então, vamos rápido e rasteiro como o time do Ibis. Vamos embora, meu amigo. Tropeirão Cast começando. Nós vamos começar com o Cruzeiro, mas antes, conversa com a gente, manda um e-mail pra gente, tropeirãocast@gmail.com. Não gostou? Faz a manifestação. Não gostou da piada? Qual o nome que você quer dar para a nova Arena do Galo? Manda pra gente também pelo Twitter, @tropeirãocast. Bora começar, Anderson? Bora! Toca o sino, toca o sino, toca o sino, meu amigo! Cruzeiro, por onde você quer começar? O menu hoje é diverso. Por onde quer começar a degustação? Podemos começar com o novo conselho gestor, né? Porque a torcida do Cruzeiro estava muito ansiosa que a diretoria renunciasse, que assumisse um grupo de empresários para tentar sanear o clube. E eu acho que isso vai ser mais... isso vai tocar mais o coração do torcedor. A gente tocar nisso, dar uma comentada sobre isso, vai ser legal. Tocar o coração do torcedor. Anderson Gonçalves, dia 26/12, às 15h37. Hoje promete esse tropeirão. Desde quando o empresário executivo de futebol toca coração de cruzeirense? Toca coração de torcedor, meu amigo? Mas na verdade é o que está sendo. O cruzeirense, coitado, está tão chateado ainda com o rebaixamento que ele está aceitando. Se alguém estender a mão para ele falar que está levando para o bom caminho, ele está aceitando, assim. Tão ruim que está a fase, entendeu? Então tem que ter um pouco de parcimônia com a galera que está chegando aí e para o torcedor não ficar com excesso de expectativa, que os caras não vão tirar dinheiro do bolso para colocar no clube. Essa é a expectativa equivocada, inclusive, que está sendo ventilada, que você tem dono de rede de supermercado, de locadores de carro, de empresas de transportes e mídia, que os caras que é o maior PIB do estado, metade do PIB de Minas Gerais está sentado à mesa. Gente, vamos devagar com o andor, que tem que ter parcimônia, que os caras são empresários. Por isso que eles são ricos. Eles não vão dar um talão de cheque para o Cruzeiro com a administração cretina dessa e simplesmente falar, não, vamos pagar todas as dívidas do Cruzeiro. Não é assim. Hoje eu sempre escuto o Clássico Mineiro, o podcast lá do Grupo Globo, lá com o pessoal da Globo Minas, tem uma galera boa, até é discutível, tem opinião, eu gosto de opinião diversa, eu adoro opinião que seja discordante da minha, porque é só assim que eu consigo entender quão vasto é o mundo e até entender assim, talvez eu esteja errado no meu olhar. Às vezes não concordo com as coisas que eles falam lá, mas hoje, escutando o podcast deles lá, a galera que estava lá reunida estava falando de uma coisa muito legal que eu falei assim, vou copiar. É só citar a fonte.
Que, assim, uma das coisas que é legal nessa junta, né, de empresários é que é gente de credibilidade no mercado, né? Então, Verdade. as pessoas vão olhar para aquele aglomerado de gente bem-sucedida e falar assim, ó, é confiável. Esses caras aqui, quando você bota um Vittorio Medioli numa trupe dessa, o pessoal fala assim, ó, goste ou não do senhor Medioli, esse cara é um cara de respeito no mercado. Então, se o Cruzeiro precisa de um empréstimo, precisa fazer um ajuste, assim, não, quem está pedindo é só essa patota aqui, essa patota é realmente, ela faz jus ao seu nome e ao seu sucesso. Isso é legal. Uma credibilidade de uma galera boa dessa vai trazer credibilidade para a imagem e para o quanto o Cruzeiro representa mercadologicamente. Isso eu gostei. Achei legal. Não acredito em milagre. Não acredito que empresário é burro, como você falou, né? Assim, ó, eu estou indo para ajudar na gestão. Eu não vou assinar nenhum cheque comunitário para pagar 700 milhões de dívida. E essa é uma coisa que o torcedor vai compreender, ele não é bobo. A gente acha que torcedor é bobo, não. Eles são mais inteligentes do que a imprensa imagina. Bastante. Não é nós, não. A imprensa imagina que eles são bobos. Não, são bobos não. Eles são torcedores, são apaixonados, chutam o pau da barraca, quebram o banco lá do Mineirão e depois fazem assim, meu Deus, que cagada que eu fiz. Mas depois eles entendem. Então, assim, tá arrumando a casa. Um outro ponto que eu escutei lá lá que eu queria passar a bola para você, no podcast do Clássico Mineiro, é a importância desse novo chefe do conselho lá, como é que é o nome dele? O Saulo Frois, O o dono da Locamig. Não, ele. Desculpa a minha ignorância. Foi ele que substituiu o Perrella no conselho? Não, foi o José Adalai Rocha. Ele é o presidente do conselho. Esse cara foi um dos responsáveis. O problema é que os nomes, senão eu me confundo. Desculpa, torcedor. Por isso que eu tenho o Anderson, que é o gênio do Tropeirão Cast. Que, assim, esse cara foi importante para fazer essa transição sem ter questões judiciais, né? Já imagina se essa transição fosse, não, eu não concordo e conversa com meus advogados. Ele foi muito habilidoso. Isso. Então, para passar a bola para você, meu amigo, eu acho que o primeiro passo foi um passo de habilidade. O nosso amigo lá soube driblar todos os inconvenientes, propiciou uma renúncia tranquila, sem grandes consequências. Já tem um grupo de pessoas importantes e com uma força no mercado para trabalharem juntos. Agora é ver o tamanho do serviço, né? Fazer uma auditoria daquelas e falar assim, ush! Então é isso tudo que nós temos que arrumar. Sim. E a tendência é que vá sangrar, né? Você vai ter que cortar. Até cortar na carne. Às vezes cortar pessoal. Às vezes a máquina está inchada. Onde deveriam estar trabalhando 50, estão trabalhando 120. Mas exatamente esse sentimento mesmo, assim, porque a ideia deles, eu vou apresentá-los aqui, ó, é o Saulo Frois, que é o dono da Locamig, o Vittorio Medioli, que é o Grupo Sada, além de transportes, é dono da Sempre Editora, que publica o Super Notícia, o Tempo, o grupo de mídia, o Pedro Lourenço, que é dono da Rede Supermercados BH, o Emílio Brandi, que é sobrinho do ex-presidente do Cruzeiro, Felício Brandi, que inclusive construiu a Toca da Raposa 1, trouxe o Tostão, então, assim, o presidente histórico do clube, que é dono da Nova Safra, que é uma atacadista de cereais e outros produtos, assim. Então, são pessoas que têm know-how no mercado, como empresários, têm força econômica, mas são, como eu disse, são empresários. E o José Adalai Rocha, ele fez assim uma transição realmente sem vítimas fatais, digamos assim. Igual guerra, você conseguiu fazer uma transição de paz. Primeira coisa, mas isso só foi possível quando o Zezé Perrella pediu licença do cargo dele. Do cargo de presidente do conselho. Isso permitiu que todas as animosidades, as brigas entre oposição e situação fossem reduzidas, porque o Perrella é uma figura polêmica que gera controvérsia. O Wagner estava gerando controvérsia. Então, com a saída do Perrella, acabou aquela resistência do Wagner Pires para poder deixar o clube. Então, isso conseguiu trazer essas pessoas para negociar com o Wagner e deixar que ele fosse abandonando o cargo, aceitasse a renúncia, entendesse que ele não tinha mais espaço,
ele não tinha mais assim a menor condição de conduzir o clube, que ele não ia ter poder para fazer isso. As pessoas não iam mais responder aos comandos dele. Eu gostei. Hoje nós estamos gravando na quinta-feira, dia 26/12. Saiu uma matéria no Globo Esporte que esse presidente interino, o Saulo Frois, deu uma entrevista e tem uma citação, parênteses. Nossos desafios são muito grandes. Estamos enfrentando diversas dificuldades. Para falar a verdade, não sabemos por onde começar, porque temos que atuar em todas as áreas. É quase bater um corne e cabecear ao mesmo tempo. É muito legal isso, sabe? Eu gosto dessa... Eu não gosto dessa falsa humildade cristã, sabe? O cara, vou fingir que eu sou bonzinho. Não, assim, eu ainda não sei o tamanho do pepino. Sei que não temos que cortar o pepino todo e fazer a salada. Eu nem sei aonde está o pepino ainda, mas eu prometo para você que a salada vai ficar pronta no final do jantar. Pô, legal. Eu achei assim, autêntico. Sabe, essa coisa meio bem empresarial mesmo. Você, nós estamos passando por um problema, ainda não sei o tamanho do problema, mas todos os nossos esforços são para solucionar o problema. Não parece discurso de político, o que tem muito no discurso dos dirigentes do futebol, né? Os nossos dirigentes de futebol, eles se associam mais a políticos do que a gestores do ponto de vista profissional, gestores de negócio. Então, essa primeira fala dele eu já topei. Já estou bem simpático com os caminhos que o Cruzeiro possa ter futuramente. Não quer dizer que vai funcionar, mas de boa intenção parece que essa galera tá. Gilvan, concordo plenamente com o que você disse, viu? Espero que agora, daqui para frente, com esse conselho, o Cruzeiro entre nos trilhos, as coisas comecem a funcionar por lá, porque o clube está precisando bastante dessa reestruturação. E a história do CEO? Quem que é o CEO do Cruzeiro? É o Vitório Medioli, né? Ele vai ser o executivo-chefe dessa coisa, mesmo sendo vice-presidente do conselho gestor, ele que vai ser o CEO, que vai direcionar as ações do clube. E a gente pode até falar dos cargos. O Vitório Medioli é o CEO do clube, o Saulo Frois vai ser o presidente desse conselho gestor, o Pedro Lourenço é o diretor de futebol e o diretor administrativo e financeiro é o Emílio Brandi. Então, assim, para o torcedor, o que mais importa nesse momento? É saber quem é o diretor de futebol, que vai ser o Pedro Lourenço, e o CEO, que vai ser o Vitório Medioli, entendeu? Eles que vão basicamente conduzir as coisas que vão trazer mais atenção para o Cruzeiro nesse momento. Então o Medioli, ele é gestor do grupo de trabalho dele, ele é prefeito de Betim e ainda vai ser o CEO do Cruzeiro. Exatamente assim. Que isso, o cara é demais. Nós temos que refletir sobre isso, assim, porque como prefeito de uma cidade do tamanho de Betim, assumir uma responsabilidade nova dessa, ela tem um viés assim que a gente não pode deixar de levantar. 2020. Não fala isso não. O Tropeirão tá indo bem. Nós estamos com 800, mil views por episódio. Você quer arrumar um processo pra gente, Anderson? Não quero arrumar um processo. Isso é uma coisa pública. É uma coisa pública. Vai acontecer de qualquer forma. Manda ver, meu filho. Eu vou falar. O negócio é o seguinte. Em 2020, nós temos eleições municipais. Certo? E o Vitória é prefeito de Betim. Provavelmente vai tentar uma reeleição. Então, estar numa plataforma como a do Cruzeiro para recuperar o clube pode trazer mais visibilidade ainda para o cara e mais capital político ainda. Ou seja, em 2020 ele pode conseguir a reeleição e 2 anos depois pode atingir um objetivo que sempre foi dele, que foi tentar ser governador do estado. Que isso, gente. Ouvinte do Tropeirão, essa pessoa sem coração que lhes fala, Anderson Gonçalves, não... como é que a gente fala? Não representa a opinião não me representa, não representa a opinião desse Tropeirão que é... Não é uma opinião, é uma constatação. Você vê naturalmente assim que estar no clube de futebol é uma plataforma. A gente pode pegar no Atlético. Eu odeio Anderson Gonçalves há mais ou menos
quase 20 anos que eu conheço essa praga na minha vida. Mas concordo com ele. Foi seguir uma pauta, meu amigo. E aí, CEO, que não sei o quê. Aí começa, tem toda essa tramóia toda, essa introdução para falar da capa do nosso Tropeirão Cash. Alexandre Matos será o homem lá que vai dirigir o futebol do Cruzeiro? Está praticamente certo. A proposta já foi feita para o Alexandre Matos. O Pedro Lourenço, que é o gestor de futebol do clube agora, já fez, ele confirmou isso em fala, assim, no primeiro dia que fez o contato. E agora em janeiro deve já ser confirmada a contratação do Matos, que vai voltar ao clube depois de 5 anos. Ele deixou o Cruzeiro em 2014 para ir para o Palmeiras. Lembrando que o Matos teve a trajetória iniciando no futebol mineiro, no América, depois ele foi para o Cruzeiro, Palmeiras, aí teve essa trajetória de 5 anos no Palmeiras, que ele conquistou títulos, se tornou dirigente que fazia grandes contratações, tinha a chave do cofre lá com a patrocinadora autorizando ele a contratar, a vender, etc. Então, assim, só que o Matos foi porque ele conseguiu montar os 2 times campeões brasileiros do Cruzeiro nesta década, 2013 e 2014. O Matos, com a presidência do Gilvan de Pinho Tavares, conseguiu montar os times campeões brasileiros, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dedé, Júlio Batista, etc. Só que o Matos vai voltar numa situação diferente. Ele não vai ter a chave do cofre. Ele vai ter que usar... que cofre? Eles estão vendendo o cofre. Continue, senhor. O cofre para pagar o porquinho, para pôr os moedinhos no porquinho. Então o Cruzeiro vai ter esse momento mais de pouco dinheiro assim, aí que o Matos vai ter que mostrar habilidade e competência mesmo. Ele vai ter um orçamento assim, padrão América Mineiro, quando ele dirigiu a América assim, no futebol do América, para conseguir adequar a realidade do Cruzeiro. O Cruzeiro está com uma meta de reduzir sua folha salarial, que é de 15 para 5 milhões de reais por mês, em 2020. É complicado. Então, o trabalho do Matos vai estar muito envolvido nisso. Vamos lá. Aqui é informação e opinião. Contrataria você? Não contrataria. Titubeou, que é uma beleza, hein? Titubeei porque a torcida aposta muito, ainda tem no imaginário dela a história do Matos, vencedor, que trouxe títulos para o clube. Eu adoro torcedor que enxergue dirigente vencedor. É uma beleza. Isso, exatamente. O torcedor de dirigente, o Itaí Machado tinha torcida. Tinha defensores. Isso é o mesmo cara que bota faixa lá na Cristiano Machado. Seguinte, eu acho ele um gastador. Ele compra muito, e quem compra muito tem mais chance de acertar. Claro, tem mais. Eu comprei 20, 5 deram certo e timaço. O projeto Libertadores do Palmeiras nunca foi a lugar nenhum. O projeto Libertadores do Cruzeiro também não saiu. Ou seja, beleza, ganhou o brasileiro, ganhou. Calma. Um projeto de um time de futebol na América do Sul você ganha as copas locais e os campeonatos locais te catapulta para os campeonatos internacionais e os ganha. Quantos campeonatos internacionais o Alexandre Matos com essa... Ele não ganhou nada, né? Ele não jogou. Com essa formação, ele chegou lá. Nenhum. Só o máximo foi uma semifinal com o Palmeiras, que foi eliminado. Ok. Então, o que acontece? Para um projeto de médio prazo, e o Alexandre Matos ainda não tem um perfil de assim, com poucas laranjas eu vou fazer uma baita de uma limonada. Ele não tem muito essa característica. Ele é um comprador, e aí, beleza. Ele sabe, por exemplo, ele tem habilidade para atravessar um negócio e fazer com que o Dudu seja do Palmeiras. Ele é bom disso. Mas o jeito que ele joga é duro e com grana.
não sei se é esse tipo de jogo que o Cruzeiro precisa nesse momento. Se estivesse pensando num projeto a médio prazo, assim, ó, ele vai trabalhar com recursos escassos esse primeiro ano, para que no centenário, no ano seguinte, a gente tenha alguma coisa mais interessante para fazer. Ah, legal. Agora, quanto que ele custa, Alexandre Matos? O Alexandre Matos custava para o Palmeiras em torno de 300, 350 mil reais por mês. Só que também é outra questão que, para ele voltar para o Cruzeiro, ele vai ter que aceitar uma redução do salário, porque não é do patamar do Cruzeiro pagar dirigente nesse nível mais. Então, mas o Matos, eu acho, ele vai aceitar por quê? Porque ele saiu embaixo do Palmeiras. Ele saiu meio assim, queimado, justamente por isso que você falou. Ele teve a chave do cofre, ele tinha o talão de cheque na mão, ele podia atravessar a negociação que ele quisesse, que ele contratava no início de 2000, final de 18, início de 19. O Palmeiras era tido assim como o bicho papão das contratações do futebol brasileiro, que qualquer clube tinha medo de fazer uma proposta para o jogador, e o Palmeiras ia lá e tentava cobrir. Tanto que o Palmeiras contratou tantos jogadores que ele teve que sair emprestando. Emprestou o Arthur para o Bahia, emprestou, deixou os meninos da base sem espaço, teve que sair distribuindo para um monte de clube que não tinha. E uma base vencedora, inclusive, uma base que formou grandes jogadores, ganharam todos os títulos de base de 2018, não teve chance no time profissional porque toda hora aparecia um jogador de renome. O Ricardo Goulart chegou, jogou 2 meses e voltou para a China. O Ramírez foi uma contratação, jogou no Cruzeiro. Ainda não fez nem 5 jogos pelo Palmeiras e talvez a esperança que ele talvez seja até negociado o Palmeiras lá. O Lucas Lima, o Daverson, o Borja, como vocês queiram. Então, assim, são todas peças assim, fala que o cara teve o dinheiro na mão, contratou do jeito que quis e não teve o resultado. Ganhou 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Ok, só que o Palmeiras, no mínimo, teria que estar disputando como disputou esses títulos pelo investimento que fez. Mas o investimento que, assim, ele não estava se pagando. Como ele não está se pagando, tanto que o Palmeiras vai estar reduzindo o orçamento para 2020. Por causa disso. Quem tem um dos melhores jogadores do futebol brasileiro há anos, que é o Dudu, tem que, no mínimo, chegar numa final de Libertadores. Não chegou, por outros motivos que vão para além do Alexandre Matos, não é culpa dele, mas com o que tem na mão, tem que fazer. Vamos lá, para finalizar esse assunto Alexandre Matos. Sou lá o executivo lá, como é que é o nome do cara lá? Pedro Lourenço, o homem do supermercado BH. Sou cliente seu, Pedro Lourenço. Se você estiver escutando, um abraço do Tropeirão. Você vai lá, entrevista de emprego com o Alexandre Matos. Qual é a pergunta? Aqui, pergunta do Gilvan Marçal do Tropeirão Cast. Senhor Alexandre Matos, me explica. Como é que você conseguiu perder o Bruno Henrique para o Flamengo? Se ele responder isso aí, tá contratado. Próximo. Certamente. Vou só fazer um adendo nisso, assim, porque tanto que o Palmeiras tinha condições de buscar o Bruno Henrique, antes, inclusive, que o Santos quase vendeu o Bruno Henrique para o Cruzeiro em 2018 por 20 milhões de reais, mais o Raniel, que ia de contrapeso para compor a negociação. Então, ia dar quase 30 milhões, somando o valor do Raniel de mercado à época, de ser jovem, de sei o que e tal. O Palmeiras gastou 35 milhões de dólares só no Borja, que não chegou a fazer 50 gols pelo clube nos últimos 3 anos. Então, essa é a conta. O fenômeno Bruno Henrique. Um dia a gente deixa ele chegar à seleção, começar a arrebentar nas eliminatórias. A gente vai fazer um especial só do Bruno Henrique sobre como é que esse jogador passou por tudo isso e ninguém viu. É o que Saramago falava, é a cegueira branca, meu filho. Exatamente. Meu amigo, fala em cegueira branca, você viu a camisa branca nova do Cruzeiro? Já chegou no mercado, a Adidas oficialmente anunciou, já era tido certo o acordo, né, entre a empresa alemã e o Cruzeiro, 3 anos de contrato, para substituir a Umbro, que foi parceira do Cruzeiro nos últimos 3, 4 anos também. Bons materiais, inclusive. Aí a Adidas hoje oficialmente já anunciou, já divulgou os modelos das camisas do Cruzeiro para 2020. Está no mercado. Então agora o cruzeirense que vai
avaliar se gostou ou não. Eu quero saber de você. Cruzeirense apaixonado. Você que é um cara que tem uma pedra dentro do coração, meu amigo. Você é um cara muito duro com o mundo. A camisa é maravilhosa. Ou você não, ou você discorda? Não, eu discordo. Essa camisa, esse modelo da Adidas, assim, ela ficou muito simplesinha, assim, ela não tem um charme. Tudo bem que a gente pode pensar assim, é um padrão mundial, mas assim, ela ficou aquém da grandeza do Cruzeiro e até de beleza mesmo. Os modelos da Umbro eram bem mais bonitos, vestiam melhor. E eu acho que tinha um valor. E a gente pode discutir, inclusive, assim, o torcedor está empolgado por ter a Adidas, porque tem torcedor que acredita assim, que seu time tem que ter tudo de melhor. É igual criança, igual o Kiko do Chaves, que ele ganha todos os brinquedos melhores e o resto não. Mas quem diverte de verdade é o Chaves. Tanto que larga os brinquedos dele e vai brincar com os brinquedinhos feios do Chaves. Assim. Que é isso, cara? O cara conseguiu fazer uma citação Chaves do Tropeirão Cast. Uma salva de palma. Mas é verdade. O fetiche que o torcedor tem com Nike e Adidas, você tira uma marca que tem a Umbro, que inclusive a Umbro é uma marca, a Nike é dona da Umbro, só que ela é muito divulgada na Europa, etc. Assim, e sempre fez bons trabalhos no futebol brasileiro. Assim. Só que o fetiche... A camisa de 94 da Umbro da seleção brasileira é uma obra-prima. É maravilhosa, é muito bonita mesmo. É uma assim, obra-prima, é para entrar para a história. Talvez uma das camisas mais diferentes e maravilhosas. Camisa de Bebeto Romário tem que ser diferente. Mano. Exatamente. Aí você tem esse fetiche torcedor com Nike e Adidas. Assim, então o torcedor está muito mais empolgado pela marca em si, de estar estampando o uniforme do Cruzeiro, do que propriamente assim, pela estética. Assim. Aí eu acho que você fez uma pesquisa sobre a questão dos modelos, né? Eu sou nerd, irmão. Você é o dos homem sem. modelos. Você é o coração gelado dos ursinhos carinhosos. Eu sou um nerd. O que acontece? Eu perguntando para eu mesmo. Gostou da camisa, Juva? A azul não me incomodou. Achei. Gosto de camisa clean. Gostei muito daquela primeira camisa da Umbro, toda clean. O problema é que quando lança, eles botam as fotos sem o patrocínio. Sem patrocínio. E aí aquela camisa da Umbro anterior, eu falei, nossa, bacana demais. Aí botou os patrocínios, uau, que é isso? Que supermercado. Opa, tem piada no meio aí. Então fica parecendo um outdoor ambulante, fica estranho, não tá em composição estética. Batendo o olho na camisa crua da azul, gostei. E aí, fazendo a minha pesquisa, não gostei da branca, achei farofa, e lógico, gostei da amarela. As camisas que são os do goleiros quase sempre são as melhores do que as camisas originais, né? Precisa se refletir um pouco sobre isso. Aí fui fazer minha pesquisa nerd e percebi que essa nova coleção Adidas, o Cruzeiro até se saiu bem. Saiu muito bem com essa coleção, porque a Adidas ela tá com um padrão de gola redondinha, que é essa gola da camisa branca. Dá uma procurada na camisa branca da Alemanha, que vai jogar a Eurocopa do ano que vem. Te indico um site bacana chamado footheadlines.com. Foot com F-O-O-T-Y, headlines.com. Lá tem um monte de camisa, que vaza. Site de vazamento de camisa. E aí tem a camisa, essa gola é padronizada. E a camisa azul, ela segue um padrão que, por exemplo, times como Sporting Cristal e Universidade de Chile estão usando idênticas. A camisa é branca com as 3 listas da Adidas em marca d'água. Ou seja, a do Cruzeiro é a marca d'água azul, da cor da camisa, e a do Universidade de Chile, branca com as marcas. Então, as camisas da Adidas são todas iguais. Aí o que acontece? Difere o quê? As 3 listas às vezes estão em cima do ombro ou debaixo do sovaco. É a mesma coisa nos times no resto do mundo inteiro. Você tá aí ainda, meu amigo? Tava prestando atenção. Tava justamente assim. Não, é porque eu tava prestando atenção no outro detalhe, assim. Antes da gente começar a gravar, eu tinha falado que esse modelo da Adidas já tinha visto em alguns clubes, assim, seleções do mundo. Por exemplo, até na seleção da Moldávia, que é um padrão Adidas, assim, com o mesmo modelo de azul.
ou do Dinamo de Kiev, também lá da Ucrânia, assim. Então, realmente, assim, eles pegam uma forma, coloca lá e faz uma adaptaçãozinha, uma aqui, uma colar. A então, forma é uma questão de forma. Você pega a logomarca do Cruzeiro, você escolhe qual delas você quer colocar, põe do lado do coração, o símbolo, a marca da Adidas no outro lado e acha um Pantone lá do azul que você quer colocar. Eu não gosto muito disso, mas o preço do contrato deve valer a pena. Nós vamos entrar nesse mérito. Só que antes, para o Cruzeirense, assim, pô, mas o Gilvan tá esculhambando o negócio. Eu pesquisei. E aí, dá uma pesquisada na camisa nova do Boca Juniors, que trocou a Nike pela Adidas. E aí, quando a Adidas pega um contratão desse, um contrato de imagem, né? Eu acabei de. O fato da Adidas ter pego o Boca Juniors está ganhando uma citação dentro do Tropeirão Cast. Isso é imagem. Estamos falando de Adidas, tem mais ou menos uns 3 a 5 minutos. E ela botou uma camisa completamente distinta de todas as camisas Adidas que tem no planeta. É muito bacana a camisa nova do Boca Juniors. As 3. Uma azul, uma branca, eu acho que uma azul, uma branca e uma amarela. A amarela é espetacular, que é a terceira camisa. As listras da branca Então, tô deixando aí para vocês pesquisarem. A amarela é bonita demais, assim. Até o uniforme 01 também é bonito. É muito e remete quem for um torcedor mais antigo assim, no meio dos anos 90, que tinha um patrocínio da Fiat, que jogava o Batistuta, ainda jogava com essa camisa assim, muito bonita mesmo assim. Então, aí a camisa nova do Boca. Lógico, você tem uma diferença, né? O tamanho do time, o que ele representa de imagem. E o Cruzeiro se deu bem em um ponto, porque a gola V da Adidas é horrorosa. A camisa nova do Internacional, que agora também é Adidas, a camisa branca, é horripilante. É a mesma gola que o time da Espanha vai ter na Eurocopa. É horrível, gente. Pesquisa. Então a gola V da camisa azul do Cruzeiro ficou ótima, perto do que poderia ser. Ou seja, nota 6. Passou de ano. É uma ótima camisa para jogar escondidinho na Série B, tranquilo. Ano que vem a gente pensa uma camisa diferente. Para o ano que está vindo, tá bom demais. O que eu quero saber de Anderson para a gente fechar esse assunto é: quanto que custou esse contrato, meu amigo? São 2 perguntas. Primeira é essa. Vamos lá, o contrato, o Cruzeiro recebeu 2,5 milhões de reais mesmo, gente, de luvas, perdão, 2,5 milhões de luvas, comprar a assinatura do contrato. Só que não tem dinheiro envolvido, a não ser que o Cruzeiro venda um volume X de uniformes, de produtos, não só a camisa, jaqueta, calça, outros modelos de camisa, etc. Então, o contrato é assim: a partir de 180 mil peças vendidas, essa é a primeira informação, o Cruzeiro vai ter um percentual em cima dessas vendas. A Adidas não vai ficar dando bônus para o Cruzeiro para ficar em percentual de venda, entendeu? Por que isso é ruim? Porque você não tem a possibilidade de você fazer um trabalho forte de vendas assim, porque sua meta é muito alta. E nesse momento de baixa do time, é complicado. E a camisa básica do Cruzeiro está custando R$ 249,69, quase R$ 250. Essa era a segunda pergunta. Simples assim. Tu compraria uma camisa de R$ 250 nesse momento do Cruzeiro? Não, e eu tenho certeza que o torcedor também não fará, porque além da crise do clube, que chegou no fundo do poço, nós temos que pensar que o time tá mal e a economia tá mal. O Natal esse ano que está para iniciar, as pessoas deram lembrancinha, a famosa lembrancinha, né, do que gastar R$250. R$250 para uma família é praticamente uma ceia inteira de Natal com convidados ainda. Entendeu? Então, assim, gastar numa peça de roupa
Tudo bem, seu time do coração, mas R$ 250 numa camisa de futebol ainda é uma coisa muito fora da realidade. O Ceará e outros clubes brasileiros assim começaram a fazer, Bahia, começaram a fazer marcas próprias Marca também, própria. Social, América. Para quê? Para baixar esse valor, porque o material da costura não é a Adidas que produz a camisa, ela só põe a marca, manda a forma e uma confecção no Brasil produz, dentro dos padrões dela. Ou seja, nem o material ela tem o gasto, ela não compra material para fazer. Então, tem alguns clubes fazendo marca própria por isso, porque ele consegue ter a mesma qualidade de material e, ao mesmo tempo, ele consegue fazer o quê? Vender num preço mais justo, mais acessível ao torcedor. Mas ainda, esse contrato do Cruzeiro com a Adidas, assim, igual, por isso que eu brinquei sobre o fetiche do torcedor com a marca. O torcedor tem mais fetiche pela marca, porque na prática o contrato foi ruim. Porque com a Umbro o Cruzeiro tinha mais vantagens, tinha um enxoval maior, você tinha variações de camisa para mulher, cores, modelos, outras peças assim, que conseguiam ser um pouco mais acessíveis. E tinha variedade, assim, você não precisava comprar só a camisa de jogo. Tinha outros produtos que remetiam bem à marca Cruzeiro. Eu sou um crítico dessas modalidades de venda. Acho que o marketing de futebol é horrível. Nossa, é pavoroso. E isso mostra mais uma desses percalços, né? Você tem que vender tantas camisas e a camisa não é tão legal e é difícil. Basicamente um contrato para vestir o time, não um contrato para dar lucro para o time. Fazer o quê, né? Eles estão na fase mesozoica do marketing esportivo. A gente aguarda eles melhorarem. Últimas do Cruzeiro. Mercadão da bola, como é que tá? Bem, o mercado da bola do Cruzeiro tá mais agitado com o próprio elenco, né? O Thiago Neves, ele teve impedido pela Justiça Mineira de rescindir contrato com o clube, né? Que ele entrou na Justiça pedindo 16 milhões de reais para deixar a Raposa, né? Porque ele está alegando que ele só pode até 31 de janeiro do ano que vem para conseguir negociar com outro clube, dentro ou fora do Brasil. Então, infelizmente para o clube, assim, esse imbróglio jurídico vai continuar por um bom tempo. Então, a Justiça Mineira impediu que ele fizesse a rescisão indireta, da mesma forma que o Fabrício Bruno pediu. No total, desses dois jogadores juntos pediram 20 milhões de reais para deixar o Cruzeiro. Contratações, ainda não há novidades. O Cruzeiro está trabalhando primeiro para resolver os problemas internos, que são os altos salários de jogadores, que vai ter que renegociar. O Fred já foi chamado para uma conversa para tentar renegociar, porque ele tem uma grana enorme para receber do clube, entre salários, luvas, entre outras coisas. Então, primeiro o Cruzeiro vai resolver dentro de casa, depois vai começar a buscar. O Ezequiel já foi embora, foi a primeira baixa, o Rafael não assinou, não teve mais movimentação sobre o Rafael, mas por enquanto ele continua no Cruzeiro, mesmo com o interesse do Grêmio. Então, assim, o Rafael pode ter a possibilidade de continuar no clube. O mercado Cruzeiro, basicamente, é interno no momento para resolver as questões salariais do próprio elenco. Se o Cruzeiro não pagar os salários que devem a esses senhores, a justiça quase sempre acata essa questão, porque já que não está pagando, já que não está cumprindo as regras trabalhistas, ou seja, rescinde-se o contrato. Uma pena. Uma das alegações mesmo do Thiago Neves são 7 meses de direito de imagem atrasada, para o torcedor entender. Tem 2 salários. Um salário que vai na carteira de trabalho, que é o que todo trabalhador tem, que é um valor X que recolhe FGTS, 13º, férias, etc. E tem um contrato que pode ser feito à parte, que é o de direitos de imagem. Como você tivesse esse contrato, ele só incide sobre o imposto de renda. Então, você não vincula ele ao seu trabalho na carteira, entendeu? Na carteira de trabalho. Então, isso que gera o maior volume de dívida dos clubes, porque o jogador entra na Justiça do Trabalho por causa dos direitos trabalhistas da carteira, mas, na verdade, ele quer receber o bolo dos direitos de imagem que estão atrasados. Ele abre 2 processos, um para reincidir a questão trabalhista e o outro para pegar a grana do contrato. É muito legal o futebol brasileiro. Você tem 2 contratos para poder ganhar grana. Canseira. Bora pro próximo item.
Bora. O próximo item se chama Galo Doido MRV. É isso que é o novo nome do negócio? Tá rindo, né? O cara deu um silêncio. Arena MRV, o estádio do Clube Atlético Que Mineiro. estádio, meu filho. Então, primeiro, antes de tudo, toca o sino, vamos falar do Galo. Já vamos começar a falar da MRV aí, da MRV. Estou fazendo um comercial free pros Do caras. estádio? Do estádio, coisa rápida. O estádio vai começar, a pedra fundamental deve ser ano que vem, meu amigo? Isso, vamos lá. Na última semana, o Conselho Municipal do Meio Ambiente liberou o último documento, que era o DAER, que autorizava, como diz, encerrava as 50 condicionantes. O Atlético teve que vencer 50 etapas burocráticas para poder iniciar as obras. Isso que o Atlético está tentando iniciar esse trabalho desse estádio dele desde o ano passado, desde agosto de 2018. A previsão de entrega, que era 2020, ficou para 2022. Foram quase 2 anos de atraso. Então, o Atlético finalmente conseguiu autorização para a licença para implantar o canteiro de obras. Aí agora, os próximos 3, 4 meses, vai ser a terraplanagem do estádio, do terreno onde vai ser o estádio, no bairro Califórnia. Para quem conhece aqui Belo Horizonte, fica próximo ao anel rodoviário. Segue Via Expressa, passou debaixo do anel, à direita tem um monte de coisa branca lá, uma cerquinha branca. Tapume. Já tem um outdoor lá, passa de noite, tem luz. O negócio lá já, do ponto de vista de barulho, de imagem, tá pronto. Exatamente. Quem passa na Via Expressa indo para Contagem, olha para o seu lado direito, você vai ver onde será o estádio do Galo. Galo Doido MRV. Então o estádio já tem já tem o terreno, então a terraplanagem já vai ser liberada, e depois da terraplanagem vai ter que conseguir uma outra licença, que ela já é praticamente automática, de urbanização, né, porque é da estrutura, né, de concreto, etc., para fazer a estrutura física. E a previsão é que em 26 meses esse estádio esteja pronto, ou seja, meados de 2022, o estádio do Atlético estará erguido. E o estádio do Atlético, a Arena MRV, o estádio Galo Doido da Arena MRV, como diz o Ivan, é isso aí. Ele já nasce fadado ao sucesso. Que isso? Por quê? A mãe de Ná está entre nós. Não, ele nasce fadado ao sucesso, porque ele entrou num modelo de financiamento totalmente envolvido pelos seus patrocinadores, Banco BMG, que já comprou 60% das cadeiras cativas do estádio, de camarotes, para revender, vai adquirir mais 40%, ou seja, esse dinheiro vai reverter para o clube e para o estádio. Ele vai... a MRV já comprou o name rights, a gente brincou aqui, mas o nome do estádio oficial vai ser Arena MRV, já comprou. Já houve venda de parte do Diamond Mall, metade do que o Atlético tinha, para financiar, ou seja, o orçamento do estádio, que vai estar entre 410 e 500 milhões de reais, porque pode ter algum custo extra, que os dois já estão prevendo, já está fadado ao sucesso. Por quê? Porque o estádio ele já se autofinanciou, ele não tem dinheiro externo de bancos, ele não tem dinheiro de financeiras. Então, o estádio a obra em si já está paga. E o planejamento que foi feito para a Arena MRV já está prevendo assim, ser uma área de eventos, não só o futebol, mas eventos externos, shows. Ou seja, a Arena MRV vai nascer já como concorrente do Mineirão, que hoje é o único espaço em Belo Horizonte que tem espaço para grandes shows na área externa quanto na área interna, a esplanada do Mineirão. O estádio foi todo pensado nisso, para essa forma, assim, para ser uma área multiuso. E esse modelo que o Atlético está formatando, ele é interessante por quê? Porque tudo que vai girar dentro do estádio, da pipoca até o estacionamento, vai para o clube, entendeu? O Bruno Musi, que é o CEO da Arena MRV, eles criaram uma empresa só para o estádio, já falou isso, porque o clube vai trabalhar da pipoca até o estacionamento, dos eventos grandes aos eventos pequenos, para tornar a arena assim, rentável em todos os aspectos. Assim. Então, o Atlético vai ter os jogos que vão alimentar com bilheteria, etc., estacionamento, pipoca, refrigerante, cerveja, seja o que for,
mas também ele vai ser um centro de convenções, um lugar para shows, lugar para evento corporativo. E tudo isso que Belo Horizonte sempre teve, foi muito carente. O Mineirão, com a Minas Arena, absorveu muito isso. A gente vai ter em breve aqui, inclusive, uma palavra da Minas Arena sobre o 2020 do Mineirão. Depois nós vamos fazer um tropeiro sobre isso. Então, a Arena MRV já nasceu fadada ao sucesso porque ela está seguindo o modelo do Palmeiras, que também se autofinanciou, tem um volume gigantesco de eventos e já se pagou. A Arena do Palmeiras, lá, o Allianz Parque, ele já está pago. O custo dele já está pago. Agora, daqui para frente, o custo é só os manutenção diária. De manutenção, etc. O Palmeiras já tá conseguindo ter lucro, porque ele divide parte dos lucros com a W Torre, que foi a consultora que fez, só que daqui 5, 10 anos no máximo, se eu estou enganado, o contrato acaba com a W Torre e o estádio vai ser totalmente do Palmeiras. No caso do Atlético é o contrário, é melhor ainda. O estádio já é do clube. A MRV está construindo para eles em troca de dar o nome para o estádio, que foi a contrapartida, ou seja, o Galo vai, tudo bem que vai ter que ressarcir seus patrocinadores, mas é uma forma escalonada, uma forma assim segura de fazer, que os parceiros também vão ganhar, que eles também vão tirar proveito daquele espaço, entendeu? Então, por isso que eu falei que a Arena MRV está fadada ao sucesso. Porque ela vai ser um espaço que vai render. E ter um estádio forte assim, vai render o quê? Grana para fazer contratações, para investir na estrutura do clube. E o Atlético, se trabalhar direitinho, ele tem possibilidade de fazer uma década de hegemonia dentro de Minas Gerais, dentro do estado, com a queda do rival que está, nesse momento, fragilizado, e até em cenário nacional. Eu sou um grande fã dos times evoluírem, né? Sobretudo com planejamento, profissionalismo, e o Atlético sinaliza, não estou dizendo que está dando passo, sinaliza um passo importante para a história dele. Só que, para que isso tudo funcione, profissionalismo até a tampa, que é raro no âmbito do futebol. E eu fico triste de ter 3 estádios na mesma cidade, quando o de cima sobe, o de baixo desce, já dizia nosso amigo Chico Sainz. Então, assim, a tendência é que o Independência fique cada vez menor, essa coisa toda, mas assim, acho que do ponto de vista de eventos, quanto mais oportunidades, mais rivalidade, né? E aí você tem mercado. Quem oferecer mais barato e melhor consegue mais eventos. Aí é uma disputa saudável da economia. Não, mas eu acho que vai ser legal mesmo. Isso aí, esses pontos que você tocou, perdão pela interrupção, vai ser o seguinte. Vai lá. O Independência e o Mineirão, eles vão ter que... O Mineirão já está num patamar um pouco acima do Independência, mas o Independência vai ter que entender o seguinte, eu vou ter que me adequar à minha realidade, que eu vou ter jogos do América e o Cruzeiro prometeu que vai fazer alguns jogos da Série B lá, então vai receber a torcida do Cruzeiro. Mas em questão de eventos, de movimentação extra, eles também vão ter que se preparar e buscar alternativas para o estádio continuar sendo viável. Então, eu acho que, na verdade, a Arena do Atlético vai puxar o estádio, os outros dois para cima, e eles vão ter que se movimentar. O que eu quero que o Atlético entenda, né? Por exemplo, como eu sou um fã de futebol americano, se ganha mais dinheiro com estacionamento do que com pipoca. Não tem área para fazer isso gigante, lá onde o Galo quer fazer, lá a Arena Galo Doido da MRV. Que é estacionamentos gigantescos para você cobrar lá seus 20, 30 reais e cada jogo, basicamente, você tem quase R$500 mil só de estacionamento. Então, é uma lógica que acontece no esporte de alto rendimento relacionado a essas arenas. Infelizmente, não tem uma área para fazer isso, mas claro que com ideias e engenharia, hoje se consegue tudo. E essa é uma oportunidade que ele tem. É muito próximo ali ao metrô do Eldorado. Então, você pode fazer uma relação metrô e um transporte entre a Arena do Galo e o metrô, que é muito saudável, né? Igual é o que acontece lá na Itaquera com a Arena do Corinthians. E o Morumbi também, agora com o metrô do ladinho. Então, eu acho que tem que ter essas coisas. Então, você tem que dar
propiciar com que o cara chegue fácil, propiciar que o cara consiga estacionar, propiciar com que o cara compra o item dele, né? Você vai num estádio de futebol hoje, no Brasil, e você não consegue comprar a camisa do seu time. Aí eu tô levando um gringo para conhecer futebol. Ah, beleza, ele adorou o jogo. Onde é que ele comprou a camisa do Atlético? Dentro do estádio. Não compra. É isso. É isso, Não entendeu? compra. Esse tipo de coisa. O cara tem que caminhar nos corredores tendo uma... Sabe igual ao aeroporto? Você tá indo embora da cidade, lá de Salvador, e aí, vou pegar uma camisa aqui, estive em Salvador e pensei em você. Quanto que custa? 50 barão. Vixe Maria, mas é a minha última oportunidade de comprar essa camisa. Foi. É, isso mesmo. É aquele coisa que você compra no impulso, né? Que você tá na gôndola, tá ali do lado, É e ela isso. tá te bombardeando. É isso É, mesmo. é o estádio, o marketing, e aí fazer com que isso gere receita para o time e essa receita vire em profissionalismo, compra lá o Ronaldinho Gaúcho de novo e ganha título e todo mundo feliz tomando cerveja na Praça 7. O Boca Juniors e o River Plate, eles têm nos seus museus o estádio, justamente, além da área de visitação, você consegue ter restaurantes que você acessa o estádio independentemente de ter ou não jogo. Então, você, mesmo no dia de jogos, você consegue ir no estádio, no restaurante do Boca, dentro da La Bombonera ou do Monumental de Nunes. É que você não tem esse tratamento nos estádios brasileiros. É, começar a aprender, começar a olhar para não só o futebol. Futebol é um pouco atrasado do ponto de vista de atendimento ao cliente. Vamos olhar para outras coisas. Madison Square Garden, lá em Nova York, o cara vai para lá fazer negócio, ele não quer nem ver o jogo de basquete. O cara pode fazer a mesma coisa. Hoje vamos fechar um negócio com o meu cliente. Onde é que vai ser? Vai ser lá no jogo do Atlético. Como é que eu chego? Não sei, é tudo VIP. Os caras pegam a gente, entrega lá, tarará. Isso existe no mundo. Isso é oportunidade de negócio. É torcedor, é negócio, e é isso que o Atlético tem que pensar. Quem fizer isso primeiro no Brasil, bebe água limpa. Simples. Como é que é o nome do CEO mesmo da Arena Galo Doido lá? Bruno Musi. Ô, Bruno, tá escutando aí? Arena Galo Doido, viu? E outra, Bruno, gramado sintético, viu? Esse negócio de gramado, de graminha, isso é coisa do passado. Daqui 20 anos, quando a gente estiver fazendo a primeira Copa do Mundo com tudo com gramado sintético, que é mais barato, mais fácil de tomar conta, infelizmente o futuro está chegando. Ou você faz agora, ou vai ter que fazer amanhã. Próximo? Vamos embora. Eita, Lelê. Seguinte, Mercadão. Não, vamos Mercadão, não vou deixar o Mercadão por último. Dudamel. O cara já assinou, Anderson? Vamos lá. Sim e não. Eu vou explicar o sim ou não. O sim porque dificilmente não vai ser o nome que o Atlético contará para 2020. Por quê? Rafael Dudamel, técnico da seleção venezuelana, de todas as seleções venezuelanas, ele coordena não só a principal, mas a base. Inclusive, ele que montou o time. Se a gente vê Otero, Soteldo por aí, o Soteldo foi vice-campeão mundial sub-20 com o Dudamel em 2017. A Venezuela, vice-campeão mundial sub-20 em 2017, foi por pouco, perdeu a final. Uma das seleções que sem dúvida uma das seleções que mais evoluiu nesse último período, né, na América do Sul. Sem dúvida, a Venezuela deu vários sufocos assim. Na última Copa América mesmo, o Brasil ganhou meio suado, assim, fez um placar elástico depois, mas assim, demorou a fazer, que eles têm ainda uma fragilidade, quando eles tomam o primeiro gol, aí a porteira abre, mas até o jogo ainda é bem duro. O Dudamel tá precisando só de fazer a liberação com a Federação Venezuelana, mas todos os veículos de lá, os daqui, inclusive também eu fiz matéria sobre isso, que vai ser o nome para 2020. O Atlético só não anunciou, palavras do Sérgio Sete Câmara, presidente do clube, por questões contratuais ainda de confidencialidade. Ainda não pode oficializar. Mas virou o ano, ele já vai ser o técnico do Atlético para 2020. Ele já está trabalhando com troca, renovação do elenco, quem que ele quer reforços, como que vai ser. É uma aposta, porque o Dudamel vai pegar, tudo bem, fazer um grande trabalho na seleção da Venezuela, mas ele vai trabalhar num centro maior, que vai pressioná-lo mais, que é o futebol brasileiro. E o Dudamel vem na onda dos times brasileiros contratarem estrangeiros. Agora a onda é contratar estrangeiros. O Santos trouxe o Josualdo, que é, como diz, o
o mestre lá do Jorge Jesus, tricampeão português. O São Paulo não ficou, mas ainda é cortejado, o próprio Jorge Jesus. Até o Avaí contratou um técnico português, lá de Santa Catarina. Aí o Dudamel vem nessa. O Palmeiras está em busca de um técnico estrangeiro também. Não, fechou, culpa fechou. Palmeiras não, desculpa. Eu falei errado. Perdão, eu me equivoquei. Desculpa. Eu queria falar do Internacional que fechou com o argentino, com o Cudê. Eu pensei, o Palmeiras fechou com o Luxemburgo. Peço perdão. O fechou é praticamente o estrangeiro aqui. Exatamente assim. O Internacional fechou com o Cudê, que é um argentino que era do Racing, que conseguiu o título argentino, etc. Lá, é um cara bom, acho que pode encaixar no Inter. Pode encaixar, foi uma boa contratação. E o Atlético está vindo nessa onda também de buscar um estrangeiro. Assim. Não era quem eles queria o São Paulo mesmo, mas a pedida do argentino foi surreal. 60 milhões de reais pelo contrato todo, que na verdade ia ser um baita de um investimento, mais 10 reforços, que chegaria perto de 90 milhões de reais de investimentos. Assim. Ou seja, o Atlético ia ter um gasto de quase 250 milhões de reais só no período que o São Paulo estivesse aqui. O Atlético agradeceu, mesmo tendo parceiros. Não foi o que a gente falou, né? No outro tropeirão. Ilusão. O Atlético acabou que iludiu a sua torcida. Foi Atlético, não. Isso é tudo notícia de fim de ano para aquecer site, meu amigo. Isso aí, todo mundo que tem 2 neurônios sabia que aquilo não tinha liga nenhuma. Mas, Dudamel, posso fazer uma aposta aqui? Pode. Eu acho que é o nome... O Galo fechando mesmo com o Dudamel. Tá fechado, né? Nós estamos de zoeira aqui. Eu acho que tem cara de ser o melhor técnico estrangeiro dessa leva. Olha. Ele é jovem e a gente pode fazer um bom trabalho. Porque sabe por quê? Ele trabalha com times com dificuldades técnicas, dificuldades financeiras, né? Você não consegue. Imagina, ele assiste o jogo do Vídea Real com o Barcelona e tá olhando um jogador lá da Venezuela que tá no Vídea Real, por exemplo. Fala, eu queria tanto esse, mas eu só posso pegar esse aqui. Ele conhece o ótimo, trabalha com o médio e ainda assim apresenta um resultado bom. A Venezuela tem evoluído, né? E eu acho que se encaixa nesse momento do Atlético, sabe? Que assim, eu não tenho como te dar o melhor, mas ele sabe trabalhar com o mediano e ainda assim apresentar um bom resultado, sabe? Assim, Exato. Eu acho que o Dudamel ele pode ser um dos caras que mais vão evoluir do ponto de vista do jogo para o Atlético de que contratasse um outro cara e aí vai ser, vamos lá, vamos com mais do mesmo. Vai ser um time retranqueiro. Mas é isso mesmo, senão ia ficar naquela lista eterna, né? Abel, Luxemburgo, Dorival Júnior, João Santana, no caso o próprio Wagner Mancini, aquele ciclo de treinadores que ficam sempre os mesmos assim. Então os clubes estão tentando quebrar um pouco isso. Assim. Eu acho que o Dudamel pode fazer isso. E outra, ele sabe que não vai ter muito dinheiro para ele gastar. O Atlético já fez o orçamento para 2020. São 20 milhões de reais para contratações, só. Então, não pense que o Atlético vai trazer alguém do nível do Ronaldinho Gaúcho, como você disse. Eu acho que pode ser... Eu acho que é um nome... Foi inteligente a galera do Atlético em buscar esse nome diante desse cenário, sabe? Se o cara não entregar, é da vida, faz parte. Mas eu gostei. Passar para a próxima? Mete bronca. Uma citação muito rápida aqui, não vamos entrar no mérito. Assim, o Rodrigo Capello, aquele senhor jornalista que, junto com a Gabriela Moreira, fez a derradeira matéria sobre as finanças estranhas de Cruzeiro, que mais tarde culminaram em escândalos, em que chega agora, não que a matéria tenha alguma coisa a ver com a queda do Cruzeiro, mas a potencial e fatídica saída da direção do Cruzeiro. Ele fez uma matéria, isso é hoje, publicada hoje no Globo Esporte, sobre a austeridade do Galo em questão de orçamento para 2020. Só que um ponto lá que chamou a atenção é o Galo precisará vender 100 milhões de reais em jogadores no próximo ano. Esse ano está projetado 70 milhões.
A gente não sabe quanto que foi executado, porque os balanços são só entregues no mais ou menos em abril do ano subsequente, né? Então, em 2020, nós vamos saber sobre o balanço de 2019. Achei legal a matéria, sabe? Eu acho que aquele evento cruzeiro do ano passado, em que foram se expostas as feridas, e aí tentou-se achar... A culpa era do jornalista, né? E aí, quando perceberam, né, que aquele Rodrigo tinha certa razão, aí a coisa já tinha ido para o brejo. Então é legal, sabe? Você tem uma matéria, o Rodrigo faz esses balanços, essas análises de questões financeiras, que às vezes é chato para os torcedores, mas para a gente do Tropeirão, a gente gosta de dar uma alfinetada. Então, assim, o que deu para perceber nessa matéria é que o orçamento do Atlético foi assim, vamos botar aqui 30 milhões a mais aqui nos jogadores, que nós vamos vender mais, e aí o orçamento fecha direitinho o total desse ano com o total do ano passado, para não ter discussão. E eu achei legal, sabe? Legal e ilusório, né? Falei assim, poxa, eu não creio que o Atlético vendeu 70 milhões em jogadores nesse ano. Como é que ele vai vender 100 milhões no próximo ano? Eu tenho uma noção de onde eles tiraram essa ideia. Primeiro, ao contratar Guga, Igor Rabelo, no caso o Cleiton, que se revelou agora um grande goleiro, assim, que a multa rescisória dele é de 70 milhões de reais, multa rescisória. O Guga foi oferecido ao Flamengo por quase 30. O Igor Rabelo é um jogador de mercado, foi contratado por 13, mas ele tem valor de revenda de pelo menos 30, 35 milhões de reais. Essa é a conta do Atlético. Mas um componente extra que agora que ele está vindo à tona porque o presidente do clube, o Sérgio Sete Câmara, está colocando no mercado. Assim, ele só não está fazendo uma faixa de Ventes e Casares porque fica muito na cara, mas ele está dando declarações constantes sobre a possibilidade do Casares sair, de como o Casares vai sair, para onde ele poderá ir, porque ele quer vender o Casares. Então, essa é a conta que dá os 100 milhões de reais assim, para conseguir ir. E por que o Atlético está tão desesperado de fazer isso? Vou te dar um outro número, que não é do Rodrigo, no caso. Esse eu vi diretamente no orçamento aprovado pelo Conselho Deliberativo. Só de juros bancários, o Atlético vai pagar em 2020 105 milhões de reais. Dos 309 milhões de reais previstos de gastos, 105 milhões são só de juros bancários. Um terço. Pagamentos de empréstimos. Entendeu? Então, assim, por isso que o Atlético quer, na verdade, esse dinheiro não é nem para reinvestir no clube, é para zerar contas bancárias. Isso. É vender jogador para pagar juro. Para pagar juro, entendeu? Essa que é a conta. Vamos lá. Aí você tem o desespero de pegar esses 4 jogadores, que são os ativos mais valiosos do clube. Por que você só tem esses 4 como mais valiosos? O Casares por questões técnicas, mas também o Casares está com 27 anos e ele tem um contrato dele até o fim do ano que vem. Então, daqui 6 meses, o Casares pode assinar um pré-contrato com qualquer um, com o Cruzeiro, com o América, com o Barcelona. Com então tem que vender antes. Tem que vender antes para conseguir, senão ele sai de graça. Então, a venda do Casares ela se torna urgente pela necessidade do Atlético, pelo investimento que fez lá em 2016, pagou 3 milhões de euros, 2 milhões e meio, quase 3 milhões de euros, que hoje vai dar, o euro está R$5, né, mais ou menos, quase R$5, 15 a 20 milhões de reais assim, pelo Casares, pagou lá no Independente Del Valle, depois brigou com o Banfield, etc. Assim, o Casares, a última chance de vender o Casares ainda com um valor satisfatório para o clube. Não, e eu acho assim, que o Casares vai ser vendido e vai cair para cima. Eu não aposto meu mindinho, mas a unha do mindinho eu aposto. Isso aí vai acabar aparecendo no São Paulo, vai acabar sendo anunciado no Corinthians, vai acabar sendo anunciado se esse aqui é o meio-campista nosso para Libertadores do Palmeiras. Pode ser. Não assustem, viu, gente? Não assustem, não. A gente sabe que tecnicamente o Casares é muito bom. Ele teve uma temporada irregular de novo. Várias vezes assim, eu já peguei no pé do Casares aqui, porque ele faz aquele jogo vagalume, uma hora ele tá bem, uma hora ele apaga, ele acende. Aí chega no reta final do campeonato, ele destrói. Faz jogos incríveis. Aí a torcida fica... Ai, Pelezares, o Casares, que não sei o quê. Aí vai e renova. Entendeu? Então, e o Sérgio Sete Câmara não está muito disposto a renovar com ele dessa vez, que ele negócio. quer vender.
É negócio. Só que eu acho que para a gente finalizar essa questão da matéria do Rodrigo Capello praticamente nós já entramos no mercadão do Galo, que é entenda, ouvinte, tropeirão caster. Você está escutando isso, assim, você não entende, às vezes, pô, vendeu um cara caro e eu não sei para onde o dinheiro foi. O dinheiro é usado para pagar juros de banco. É por isso que vale a pena, às vezes, gastar alguns minutos lendo uma matéria dessa, para poder entender, falar assim, gente do céu, esse dinheiro todo, então, você quer 100 milhões de venda de jogador para pagar 100x 105 milhões. ou seja, ainda vai ficar faltando 5 milhões. Basicamente é isso. Então, com esse tipo de matéria, você entende um pouco como é que está acontecendo nos bastidores antes que vire um Cruzeiro. É uma pena o Cruzeiro entrar nesse tipo de comparação, mas tem que ter alguém de referência para a gente perceber o que está acontecendo na reformulação do Flamengo e a reformulação do Bahia, que ninguém fala, né? Porque time do Nordeste não existe, né? Aqui no Sudeste, né? A gente só fala do nosso umbigo sudestino aqui, né? O que está acontecendo porque a gente. Eu torço para que os times do Nordeste um dia desse ganhem uma Sul-Americana, sabe? Mas assim, para poder. Fortaleza, tomara que Fortaleza faça isso esse ano, próximo ano. Fortaleza, um Bahia. Eles estão tentando se reestruturar justamente, pessoal, eu não consigo ser competitivo com a galera da prateleira de cima, mas nós vamos mandar na prateleira de baixo. Não, isso. Mas eu te falo isso ainda. O próprio Goiás está se reformulando, está bem. O Goiás há muitos anos ele já entende de negócio melhor que muito time aí. Grandes times do futebol brasileiro foram construídos com a base do Goiás. Isso sem falar nos clubes do Sul, né? Internacional e Grêmio, que tem grande força, mas ainda eles não conseguem ter penetração no umbigo do Sudeste aqui ainda. E às vezes eles são um pouco arrogantes e aquela questão tanto separatista que eles vivem no mundo à parte deles. Eu falei assim, não tem problema. Eles ganham Libertadores, ganham. Eles são bravos mesmo. Mas tem que ir além, sabe? Eu acho que tem que pensar maior, tem que pensar como futebol brasileiro. Porque aí você fica jogando lá. O que acontece? O que está acontecendo no Sul é um monte de gente do futebol do Sul, argentino, uruguaio, é que está se despontando lá. Você tem o Luan. Aí lá no Inter você teve o quê? Alguns meninos que jogaram bem agora, mas os jogadores históricos é o Sobis, o D'Alessandro. O D'Alessandro gringo. Entendeu? Você não vê uma galerinha surgir lá. A última grande inovação do Sul foi Pato. Tá de brincadeira, né? Então, fala de Mercadão para a gente ir fechando esse Tropeirão Cast, que ainda tem um pouquinho de América, mas é coisa rápida sobre mercado. Não, vamos lá. Assim, além do que eu já havia citado, o próprio 77 Câmara, que ele deu uma entrevista semana para uma rádio chamada Rádio da Massa, que é ligada ao Atlético, ligado diretamente ao clube, então, assim, por isso que ele falou tanto tempo. Uhum. Ele citou que recebeu propostas de sondagem pelo Guga, pelo Igor Rabelo e pelo Cleiton, né? Mas ainda são sondagens. Mas, de certo mesmo, assim, essa possibilidade do Casares sair, que ele está falando isso com frequência, o Casares pode deixar o Galo em 2020, antes que ele saia de graça, e falamos do Dudamel, mas o Atlético manifestou publicamente o interesse no lateral esquerdo Vitor Luiz e no meio atacante Johan, ambos do Palmeiras. O Sete Câmara esteve com o Maurício Gagliotti, que é presidente do Palmeiras. O Palmeiras tem a intenção de emprestar esses jogadores, e como o Atlético já tem uma relação boa com o Palmeiras, eu acho que esse negócio vai sair com alguma facilidade. E vai ser uma boa para o Galo, porque o Vitor Luiz é um bom lateral. Gosto muito. Ele não foi titular em alguns momentos. Ele foi muito mal aproveitado pelo Filipão, pelo Mano, por todos os treinadores passados, pelo Cuca, em detrimento do Diogo Barbosa, que ficava muito mais tempo machucado do que jogando. Então, o Vitor Luiz vai ser uma boa contratação e vai ser a sombra que o Fábio Santos vai precisar. O Fábio Santos vai fazer 34 anos. Vai fazer 34 anos em 2020. Aí você tem a possibilidade de
ter uma sombra para ele, entendeu? Porque o Sete Câmara assim, ele se mostrou bem desgostoso com o Lucas Hernandes, que veio do Peñarol, e com o Ramon Martins, que foram contratações de meio de ano assim, para reforçar o elenco, e não deram certo ainda. Aí ele falou claramente, deu assim, que foi um mau negócio, o Galo gastou 22 milhões de reais, assim, não houve o retorno técnico dos caras, e ele está querendo outro lateral esquerdo. Então, Johan e Vitor Luiz são os nomes mais fortes para compor o elenco atleticano em 2020. Eu gosto dos dois nomes, uma pena que é empréstimo, né? Mas também não podemos gastar dinheiro. Isso traz um pouco mais de competitividade dentro do elenco. E a questão de falar mal do próprio jogador, o cara é bobo, né? O cara tá depreciando o próprio produto, né? Isso, o negócio é seu e aí você fala que tá meio podre e até para revender fica difícil. Tá ruim? Tá ruim, mas você precisa contar para todo mundo, não. Simples. Tipo isso. É assim. Ô, meu amigo, pelo amor de Deus, vende, não precisa vender estragado, que aí é imoral. Mas fala assim, olha, é bom, não deu certo aqui, mas pode dar certo amanhã. Então, tranquilo. De repente dá certo no Galo, mas a tendência é que não dá, né? Meu amigo, eu espero que sim. Vamos lá. Vamos seguir? Lá. Vamos seguir para América? Vamos seguir pro Coelhão. Toca o sino pro Coelhão. E aí, mercado da bola, tem novidade no América? O que você tá trazendo de novo pra o América, gente? eu já tinha dito que teve a contratação do Alan, né, que veio do Cuiabá, a gente já falou aqui, vai ficar até o fim de 2020. Contratação de Série B, um meia, bom jogador, fez uma boa Série B, uma boa Copa Verde. Agora o Coelho fechou com o Rickson, outro meio de campo, de 21 anos, que é da base do Botafogo. Tava assim, oportunidade, também fica emprestado ao América até o fim de 2020. O Rickson vai ser uma pequena incógnita porque ele não teve muita rodagem do time do Botafogo. Então ele talvez veio para o América para ganhar cancha. O América está mais trabalhando com a base de 2019 e fazendo uma contratação ou outra e priorizando as renovações do time. Ainda tá o Coelho ainda está bem devagar quanto a movimentações. A maior movimentação do clube nessa época foi o fechamento do patrocínio Master, que é importante, com o Banco Semear para 2020. O ano todo, que é dinheiro para caixa, para poder investir, etc. Então, essa é a maior novidade do Coelho. E o Rickson, nós vamos ver, além de esperar como que vai ser o América no Campeonato Mineiro, que começa daqui pouco menos de um mês. O América vendeu o Felipe Azevedo e o Marcelo Toscano. Isso. E parece que o Jonatas Beluso deve ser o próximo a sair por empréstimo. Tudo bem, aquela troca de mudança de ano mesmo. Mas no caso desses três, são jogadores assim que têm os direitos não são do América, são veteranos e os salários são altos. O único dos três que eu lamento, na verdade, foi o Felipe Azevedo. O Felipe Azevedo é bom jogador, bom meio de campo, trabalhava bem. O América acho que não valorizou ele. O Toscano e o Jonatas Belusso, o América não fez mal o negócio liberar, não. Não vai fazer a menor falta, né? O que essa semana pipocou é que o América pretende usar a meninada para jogar grande parte do Campeonato Mineiro. E aí eu vou meter-lhe uma crítica, né? Eu sou sempre a favor de usar os campeonatos do primeiro trimestre, né? Vamos dividir o ano em trimestre. O primeiro trimestre tem que ser aquele ano mais tranquilo, aquele período mais tranquilo para você ir cativando o elenco, encontrando, para que o técnico vá encontrando os encaixes. E aí, no Mineiro, nos campeonatos estaduais, que cada ano não valem nada, né? Basicamente servem para poder botar torcedor dentro de estádio e jogo quarta-feira contra times irrisórios. E aí você bota a meninada para jogar, faz como o Atlético Paranaense vem fazendo há muitos anos e pegando parte do seu elenco, colocando no Campeonato Mineiro. Não pode porque eu assinei um contrato com a federação, que blá blá blá, que blá blá blá, que blá blá blá. E aí nessa, você vai fazer a descoberta, não é no meio do Campeonato Brasileiro, da Série B. Sim. Você tem que fazer a descoberta no Campeonato Mineiro.
Não dá para testar um moleque num jogo de Copa do Brasil que se você tomar 2 gols, você tá fora. Não, Acho que o momento é o Campeonato Mineiro, é para isso mesmo. Você foi perfeito nessa colocação. Pra mim, não, vou botar 3. Não bota 3, não, bota 7. 7 jogador de base. Põe o cara mais velho para pegar um pouco mais de ritmo. Ó, esse cara aqui tem mais dificuldade. Não vamos botar muita musculação nesse cara, não. Vamos botar ele para jogar meio tempo no jogo lá. Ele pega ritmo no próprio Mineiro. Sabe? Fisiologia. Esses caras são inteligentes. Os caras são muito bem pagos e inteligentes para entender isso. Acho que dá. E isso não é só para a América, não, viu? Times como o Cruzeiro, beleza, o Cruzeiro vai ser campeão mineiro do ano que vem. E o que isso vai trazer de diferença para o ano que vem? Não vai acrescentar mais nada no estado do clube. Então é a hora de fazer. Você pega a molecada que jogar a Copa São Paulo, sobe com uma galera para se criar esse elencão. Gente, isso aqui é o vestibular, hein? Quem passar nesse vestibular vai seguir com o Cruzeiro na Série B e dos campeonatos do resto do ano. Então, você jogou a copinha, você subiu para esse grande elenco que vai jogar o Mineiro e vai jogar os primeiros jogos do primeiro semestre, só que eu vou enxugar essa máquina. Não, mas tem que fazer. E por outro motivo. O Campeonato Mineiro começa dia 22 de janeiro. Os times voltam entre 6 e 8 de janeiro. Então, os caras não vão ter nem 20 dias de direito de preparação. A perna vai estar pesada, o cara vai estar fora de forma, o cara vai estar ainda tentando ganhar condicionamento físico. Aí vem aqueles primeiros jogos assim, ruins de ver, e o time depois. Aí depois, no fim do ano, arrebenta. Na hora que chega na hora do vamos ver, que é do Campeonato Brasileiro, aí você tem contusões musculares. O Atlético mesmo sofreu muitas lesões musculares em 2019. Por isso, o Jürgen Klopp, que é técnico do Liverpool, ele se assustou quando falaram com ele que o Flamengo estava jogando a partida de número 75 no ano. Assim. Ele falou, ele não acreditava que um time pode jogar 75. Se ele soubesse que em 2017 o Flamengo jogou 82 vezes, por causa da Copa do Sul-Americana, aí ele ia ficar doido. Ele falou que no máximo, quando se joga muito na Inglaterra, é 60 vezes por ano. Isso quando você chega a todos os finais de Copa. É o famoso põe o terrão para jogar. Põe o terrão para jogar, de repente você descobre o Pelé lá no meio deles. Pelo amor de Deus, gente. Ele tá lá, viu? Ele tá lá no terrão jogando. Mas se ele não aparecer, ele nunca vai virar o Pelé. Agora, quantos Pelés a gente já perdeu? Exatamente. Gilvan, eu sei que a gente já está no América, mas está encerrando, mas é só... Acabou de chegar no meu WhatsApp aqui. Opa, quentinha? O Bragantino fez uma nova proposta pelo Cleiton, que é o goleiro Cleiton, que o Bragantino já buscou o Alejandro e já tinha tentado levar o Cleiton no final de outubro, mas o Atlético não vendeu, etc. Só que agora o Bragantino, que é patrocinado pela Red Bull, fez uma nova proposta por 80% dos direitos econômicos do Cleiton, e o Atlético ainda ficaria com 20% para uma venda futura. Então, o Bragantino está vindo com força para buscar o Cleiton novamente, assim, entendeu? Então, e a multa rescisória do Cleiton gira em torno de 70 milhões de reais, só que o Bragantino está disposto a pagar perto disso, viu? Para liberar o Cleiton para o Atlético. Então, não tem os valores certinhos, não, mas a informação é quente. Acabou de chegar aqui no meu WhatsApp, o nosso ouvinte já ter alguma coisa extra de galo. Tá bom de mercado. Ótimo. Aqui é Tropeirão Cast, pipocou no zap do Anderson, a gente conta aqui. Mas não pode contar tudo que pipoca lá, não, porque senão dá problema jurídico pra gente. Meu amigo, foi ótimo, hein? Esse foi um dos melhores episódios do Tropeirão Cast que nós fizemos. Deu para falar de muita coisa, ficou um pouquinho longo, mas nós estamos de férias. Não, mas teve muita informação. Dá play no trem aí, começa a lavar. Sabe aquela louça que você está adiando para lavar? Dá play no Tropeirão Cast e vai lavando e vai rindo e sabendo as novidades. Meu amigo Anderson, últimas notícias, últimas informações, tem alguma coisa mais para dizer? Não, só queria fazer um agradecimento para os nossos ouvintes, assim, que nós estamos tendo um crescimento bem sólido do nosso tropeiro.
Nós já passamos dos nossos 18 episódios, mais de 3.200 ouvintes nesses 18 episódios. Nós temos agora a nossa média, assim, já temos quase 1.000 nos últimos episódios. Assim. Agradecemos a nossa audiência e que nós estejamos agradando e nos mande perguntas, nos mande mensagens para a gente melhorar mais ainda. Aí passa nossos recados, nossos endereços aí, Gilvan. Eu sou o cara que quero desagradar os nossos ouvintes. É isso mesmo. Porque imagina se a gente tivesse só as informações, entregar aquela coisa quadradinha, igual todo mundo entrega. Pra que você vai escutar o Tropeirão Cast? Tô sendo honesto com você, ouvinte. O nosso interesse é trazer discussões salutares, com perspectivas distintas, né? Eu e o Anderson, a gente tá sempre em conflito, né? Ele concorda, ele não concorda, alguns assuntos que a gente discorda muito, a gente às vezes nem coloca na pauta assim, nós vamos brigar, cara. Não, calma, vamos segurar, vamos criar um episódio especial sobre isso. Não, eu vou bater nisso. Pra gente fazer o quê? Com que esse debate nosso enriqueça o seu conhecimento sobre futebol, a gente traz alguma coisa sobre negócio, né? Quando a gente fala de estádio, a gente quer que você cresça junto com a gente. E para crescer, o que você tem que fazer? Alfinetar, gente. Perguntar, questionar, não concordar, fazer pergunta. Faz uma pergunta cabeluda daquelas. Vamos testar o conhecimento de Anderson Gonçalves. Ele se acha ou sabe tudo. Acha ou não acha? Tá rindo, né? O problema é que eu tento fazer isso, gente, mas ele sabe pra caramba, aí me irrita demais, esse cara sabe muito. Então, deixa eu só fazer um último. Eu quero fazer uma provocação, já que a gente está provocando, para provocar a torcida do Cruzeiro. Não, agora no final. Eu quero deixar essa provocação, assim, só para eles irem pensando, assim. Que tem ventilado nas redes sociais, assim, que o Cruzeiro vai jogar a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Não existe Série A2 do Campeonato Brasileiro, é Série B mesmo, gente. Vamos botar no peito que vai jogar a segunda divisão, a Série B, vencer, como todos os clubes tiveram a honra de jogar e subir. Então, não vamos ficar passando pano para a Série A2, não. É Série B mesmo, tá bom? O Cruzeirense, tá vendo? Por isso que eu odeio ele. Esse cara tem uma pedra no coração. O meu projeto para o Cruzeiro é final da Libertadores no Centenário em 2021. Como? Não sei. Não sei. Arruma um jeito. Tem jeito, Anderson? Tem sim. Nos próximos a gente vai discutir mais sobre isso. A gente vai discutir sobre isso. Talvez no ano centenário não dê, porque teria que se classificar esse ano para jogar a Libertadores do ano que vem, não é isso? Tem que ganhar só a Copa do Brasil que é possível o Cruzeiro jogar a Libertadores 2021. É possível. Então é possível. Se é possível, dá para executar. Talvez não necessariamente no ano centenário, mas no ano posterior ao centenário. É reestruturação, fazer a coisa dar certo. Só que para isso, eu preciso que você participe. E-mail tropeirãocast@gmail.com, tropeirãocast@gmail.com. Siga a gente lá no Twitter, @tropeirãocast. Alfineta, pergunta. Vamos testar até onde Anderson consegue aguentar. Eu estou testando todo dia e estou perdendo diariamente. Meu amigo, um abração. Um abraço, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima semana. Próxima semana já é no próximo ano? Já é no próximo ano, já é 2020. Já. E dia 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro eu não vou poder fazer o tropeirão. Por quê? 2 de janeiro? 2 de janeiro. Estreia de Frozen 2. Preciso levar minhas afilhadas, meu amigo. Você achou que ia terminar assim, né? Um abração para todo mundo. Muita saúde para esse ano que chegou. Feliz Natal. Praticamente hoje é 26, foi ontem, mas fica o Feliz Natal da dupla Anderson e Gilvan aqui. E tenha muita saúde e muito dinheiro honesto, né? Porque dinheiro é fácil, mas dinheiro honesto é que é difícil. Para todo mundo que escuta o Tropeirão. Um beijo nas crianças e... Inter!